Chegamos ao último dia, e ele não fala sobre começar, ele fala sobre permanecer sensível. Dia 7, passo 7, a flexibilidade do espírito para uma submissão consciente. Queridos, muitos sabem planejar, alguns sabem agir, poucos sabem ajustar, avaliar, medir, sem ferir o ego. Isso foi falado no 6º passo. Estou acreditando, estou crendo que você esteve lá. Agora, nosso dia 7º exige de nós estudarmos sobre a capacidade de se adaptar às mudanças. E é aqui que você começa então a receber a primeira chave para iniciarmos bem a nossa aula. E qual é a chave, Pastor Fábio? A rigidez não é força, é medo disfarçado de convicção. E agora, queridos, no reino de Deus, quem não ajusta endurece. E eu vou falar algo aqui que me causa temor. Quem não produz é cortado. E quem está produzindo precisa ser limpo para produzir mais. É algo assim? Lembra comigo. Eu sou o pastor Fábio Elias do canal Resumindo Divinas Razões. E por aqui a minha missão é colocar diante de você um arsenal de boas mensagens, estudos e reflexões sobre ministério local. E por que faço isso? Porque sou obreiro local há mais de 25 anos e sou dirigente de igreja há 20 anos. Então, é isso que eu quero aqui compartilhar. Deixa seu like, faça um comentário benéfico, se inscreva no canal e vamos para a aula. Espero que você já tenha sacado que nosso alvo com o 7º dia, sim, o 7º passo, é mostrar que algo precisa ser ajustado em você, no seu plano. Não é porque Deus falhou, é porque Ele está conduzindo você com precisão. Todos nós vamos precisar desse espírito humano flexível. Responda comigo com temor e sinceridade diante de Deus, aqui no nosso encontro, porque cada encontro é um destravar para a missão. Seja sincero, você está disposto a abandonar um plano ministerial que falhou? Ou até um que já cumpriu seu propósito? Se o Espírito Santo te conduzir para uma nova, olha só, escute, inesperada direção, você está disponível? Ou o seu orgulho está tão ligado ao planejamento original que você prefere insistir, mesmo quando Deus já disse, basta. Mesmo quando Deus já disse, não é mais por aqui. Mesmo quando Deus disse, Samuel, eu já tenho rejeitado. Tem gente, queridos, que não foi a aula que eu denomino aula Atos dos Apóstolos 16, do verso 1, sim, ao verso 10, diretamente verso 6 a verso 10. Resumindo, tem gente que não foi a essa aula onde o texto vai dizer, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O Espírito Santo não explicou tudo para Paulo, não explicou tudo para os amigos, os companheiros de Paulo. O Espírito Santo, ele apenas redirecionou. E agora aqui, eu vou quebrar, porque todos os nossos vídeos têm um quebra-tudo, lembra? Quebrar crenças ministeriais agora é necessário. E aqui está a causa, que muitas das vezes é silenciosa, e é uma causa que está deixando muitos parados, muitos desanimados, muitos
Irmão, desistindo. Homens e mulheres de Deus dizendo: se eu mudar o plano, vou perecer. Se eu mudar o plano, vou parecer fraco. Se eu ajustar a rota, vão achar que eu errei. Se eu começar da forma correta, não vou ter credibilidade. Olhe bem na tela agora. Isso não é fé. Escute. Isso é apego emocional ao próprio planejamento. Eu sei o que eu estou falando. Segura firme aí esta chave, mas preste bem atenção. Ajustar, querido, é necessário. Pega essa chave. O ajuste não é falha. O ajuste é manutenção. O ajuste não é falha. O ajuste é maturação espiritual. Ei, você, vem aqui. Está aqui comigo? Vem comigo na análise, por exemplo, de um exemplo grande que envolve o apóstolo Paulo. Vem comigo nesse exemplo aqui, nessa análise. E por falar de Paulo, meu querido obreiro, minha irmã obreira, e por falar de Paulo, falo com os coléricos agora. Você é colérico? Se você tem esse temperamento, escreve nos comentários: eu sou colérico. Queridos, estudos afirmam que pessoas com temperamento colérico geralmente têm pouca flexibilidade e tendem a ser mais rígidas e teimosas por natureza. Sim, observando esse detalhe, Paulo era colérico. E Paulo era colérico, firme na doutrina, mas flexível na estratégia. Isso que é importante. Não se prender ao temperamento. Não ser apenas o que o temperamento direciona. E como diz alguns filósofos, parece que temperamento é destino. Paulo era colérico? Ok. Paulo era firme na doutrina? Ok. Mas Paulo era flexível na estratégia. Ele conseguia trabalhar melhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, você lembra disso? Verso 4, Paulo, ele é enviado com outros pelo Espírito Santo. Lembra? Mas agora em Atos 16, aula que talvez muitos tenham faltado, sim, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versos 6 a 10, Paulo, ele é impedido, redirecionado e reenviado pelo Espírito. O mesmo Espírito que envia também freia. O mesmo Espírito que diz sim também pode falar não. E aí tem, queridos, inúmeras razões para que a gente pare aqui para pensar agora. Qual foi a última verdade do Espírito Santo que lhe veio e que mostra o que eu estou lhe ensinando aqui nesta manhã, ou na tarde, ou de noite que você me ouve? O Espírito Santo falou com você sobre o não, sobre o sim, sobre o espera. O mesmo Deus que abre portas também fecha caminhos. É interessante pararmos para analisar nesse momento de nossa aula, porque Paulo não discute com o Espírito Santo. Ele ajustou a rota. Isso é obediência madura. Tem equilíbrio. Vamos ser claros. Espírito humano flexível. Deixa-me te dizer algo da parte de Deus. E se é da parte de Deus, dobra a sua atenção. Quando o ajuste é de Deus, o propósito continua imutável. Somos nós que mudamos por várias causas e coisas, situações, emoções, visões, expectativas, pessoas. Deus ajusta métodos, pode ter certeza. Deus ajusta caminhos, pode ter certeza. Deus ajusta estratégias, pode ter certeza.
mas Deus também, pelo Espírito, quer direcionar aqueles que estão usando de estratégias, aqueles que estão no caminho, aqueles que estão usando de métodos. Mas seu propósito, o propósito de Deus eterno, nunca muda. Vale a pena você refletir nisso? O apóstolo mesmo, Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 11, diz assim, escreveu: Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Esse versículo, irmão, é um poderoso versículo para você que vai pregar hoje à noite, quem sabe, usá-lo para ministrar à igreja. Virada do ano está chegando, mensagens que antecedem a virada do ano é necessária, mas 2026 está chegando, você está numa série de desafios, 7 dias comigo, para começar um ministério mais autêntico, genuíno, fortalecido, abençoado, direcionado. Então veja, Efésios 1:11, Paulo diz, Deus não fica fazendo as coisas sem o conselho da sua própria vontade. Onde você insistiu além do tempo? Isso pode estar acontecendo. O que funcionou por uma estação de tempo e agora já não está mais funcionando? O que funcionou por uma razão e agora já não é a mesma mais? Mas não sustenta a próxima que você precisa. Escute, o que precisa ser ajustado? Não abandonado, mas realinhado. O que você precisa saltar para continuar leve, na direção. Orgulho nessa hora não vale. Orgulho neste momento endurece, mas rendição gera equilíbrio. Se renda hoje, no último dia, a direção que o Espírito Santo está confiando a você por meio desses nossos encontros. Quem anda com Deus, queridos, é diferente. Porque muitas coisas têm nova direção. Nós precisamos de nova disposição para obedecer o mesmo Deus. Veja como você foi na aula que ensinou como aprender a ouvir mais a Deus do que defender suas ideias. Essa aula nossa aqui precisa de atividades como as outras. E atividade do dia 7. Este é o fechamento santo, ação prática, ajuste e gratidão. Escute aqui comigo. Esse momento também é fundamental. Com base na avaliação do dia 6, faça um ajuste real no seu plano de dia 7. Se for necessário, é lógico. Ajuste também a primeira ação ligada à sua meta de 2026. Faça isso. Não murmure, agradeça pelo que funcionou. Mas entenda, tem coisa que vai precisar ser ajustada. Vai, agradeça pelo que também não funcionou, então mude. Agradeça pelo aprendizado, pela sensibilidade renovada. Gratidão transforma, escute isso, ajusta e nos leva ao crescimento. Meu querido amigo, minha querida amiga, irmão, obreiro, obreira, escute agora. Por intermédio desses dias que estivemos juntos, eu sei que aqui não é o fim, vamos continuar, porque eu vou, você vai? Eu acredito que sim. Se inscreva no canal, acione o sininho, porque logo mais virá outros ensinos, outras mensagens, todas voltadas para o obreiro local. Você carrega 7 princípios bíblicos agora para viver 2026. Ou seja, você carrega 7 princípios. Primeiro, clareza. Segundo, consciência. Terceiro, fé. Quarto, sabedoria. Quinto, obediência. Sexto, discernimento. E o 7º, dia de hoje, sensibilidade ao Espírito. Você, por aqui, ficou revestido. Pode ter certeza. E lembre-se, o segredo não é ter o plano perfeito para 2026. Esse é o segredo. O segredo é ter um coração perfeitamente rendido, que se ajusta, ajustável à vontade de Deus, que nunca
faltará? Planos meus, seus, podem mudar. E de fato mudam, porque às vezes é necessário. Agora, o chamado que lhe foi feito, que lhe foi confiado, para você ser o que você precisa ser, para você fazer o que precisa ser feito, não mudou. Isto traz o propósito que vem de Deus e não deixará de se completar na nossa vida. Mas você pode escrever amém. Agora, vamos aqui, queridos, ser desafiados. Você aceita viver realmente 2026 não como alguém que controla tudo? Olha só, mas como um servo que discerne, ajusta e obedece? Que desafio para o ano de 2026? Se sim, escreva: eu quero viver 2026 com o melhor plano já desenvolvido por mim na direção de Deus. Olha que bonito. Se isso faz sentido, eu vou orar por você agora. E a minha oração é simples. É assim: Senhor, guia os passos deste que comigo está nestes 7 encontros. Ajusta seus planos e que nunca a gente venha amar mais nossas estratégias do que a tua vontade. Amém? Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro. E uma virada de ano abençoada para você. E ano de 2026, vamos continuar por aqui. Eu conto com você. Compartilhe o nosso trabalho. Deus alcançará outros. Fique com Deus. Vai lutar a tua guerra. E tchau, tchau.